Olá, olá, pessoal, senhores. Vamos a mais um estudo sobre as energias da criação, número 22. Ok? Vídeo um pouquinho longo. Esse vídeo é continuação do mesmo assunto do anterior. O anterior foi ondas vibratórias, número 1, e agora é o número 2, tá? Porque é muito extenso. É um outro capítulo. Então, foi mostrado algumas telas, né? Onde foi tirei xerox. Agora não é mais xerox, se diz, é imprimir, né? E essa aqui, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui, é mais fácil. Essa aqui tem 6 signos aqui do lado, que compõem a tela. 6 tipos de ondas, 6 tipos de fatores, né? De fatores. Essa outra aqui, ela saiu cortada, então não sei se são, só ver, essa outra é diferente. Isso é muito bonita, né? Aí vocês no desenho, vocês procurem ver as ondas, ó, outra aqui, ó, olha ela. Parecida, né, com a outra. Essa que eu vou mostrar agora, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 símbolos. Cinco símbolos aqui, hein? É só procurar os 5 que estão aqui introduzidos. Um curvo, 1, 2, 3, 4 curvos, e só tem um que é reto. Vocês conseguem ver? Bom, então continuando a parte 2. Vamos recordar primeiro, porque tem pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez da série, é engraçado, a maioria das pessoas não se preocupa em ir lá ver o começo, né? É um erro, né? E aí acaba não entendendo nada. Ou então, decoram isso, os que conseguem decorar, mas não pensam que entenderam, mas é preciso ter o anterior para entender mesmo. E aí, às vezes, entendem errado, né? Isso aqui é uma continuidade. Bom, vamos lá então. Vamos recordar a base da criação? Fatores são mini partículas energéticas vindas do nosso Deus e que, através de suas divindades, atuam na criação dele. E depois que esses fatores são projetados, todos eles se automultiplicam. E os que foram multiplicados também se automultiplicam. Certo? A divindade, uma das divindades, todas elas, né? Uma delas, vou escolher uma, aí ela projetou uma onda e que dá o fator, né? O fator, pronto. Vai se multiplicar.
em 2. Ele era 1, multiplicou em 2. Esse 1 se multiplicou de 2 e esse vai multiplicar novamente em 2. Esse também em 2 e assim por diante, ok? É isso que acontece inicialmente. Lembrei daquela frase, tinha uma música, crescei e multiplicai-vos. Quem é da minha idade lembra, né? Era o Roberto Carlos, né? Que cantava, se não me engano. Mas a música, não sei se era dele, talvez do Erasmo Carlos. Mas tem aí uma polêmica dizendo, não sei qual dos dois que comprava, né, as letras de a moça que fazia, que era cega, não sei. E eles passavam pelos autores, né? Bom, vamos lá. Não sei se é verdade ou mentira, sei lá. Então, crescer e multiplicar-vos. Interpretaram essa frase, que veio de Jesus Cristo, erroneamente. Só um instante que eu vou verificar aqui, porque essa tomada está horrível. Não posso ficar pela metade, pelo amor de Deus, senão eu tenho que fazer tudo de novo. Pronto. Acho que tá bom. Crescei e multiplicai-vos. Quando Jesus Cristo disse isso, ele não disse para a pessoa transar e multiplicar, fazer filhos. E muita gente interpretou, a maioria interpretou para essa errônea interpretação. Crescer e multiplicar-vos é crescer na evolução, no amor incondicional, nas virtudes, e se multiplique. Porque eu já disse em vários vídeos, se 70% da população de todos os países aqui deste universo, do planeta Terra, estivessem evoluídos no verdadeiro amor incondicional, as trevas, o lado obscuro, o lado trevoso, teriam muita dificuldade em continuar os planos deles, porque já estaria um percentual muito grande e, possivelmente, não teríamos essas catástrofes que estamos tendo agora. Mas é o inverso. Tem mais gente ruim do que gente boa. Gente com problemas mentais, porque quem dá pontapé num cachorro, quem pega num pau e dá e o cachorro ali dormindo, e o cachorro gritando e não tem vazio por dentro, não sente a agonia das dores que o bicho está sentindo, ou fica aleijado e fica sofrendo ali, ou ele mata. Fazem isso em vaca e boi também, aí em certos países também. Aqui também deve ter algum lugar que faça, né? E macacos, e em gatos, pegam o bichinho, o cachorro, o gato e jogam longe, fraturando o bicho e ficam agonizando ali. Se o bicho tiver a sorte de passar alguém que possa levar para um veterinário, que é caro pra caramba, né, também. Isso a gente está com pena, não tem, né, como. E aí, ou então fazer eutanásia para o bicho não sofrer. O bicho fica ali agonizando. E aí vem formigas, vem bichos, se tiver em certos lugares vem até urubu, né, para picar o bicho ali vivo, sendo comido vivo, baratas. A maioria das pessoas aqui nesta dimensão são insanas. Agora está mostrando quem é normal e quem não é. É isso que vocês estão vendo. Tem muita gente
abismada. Mas o que é que está acontecendo com a humanidade? Porque agora estão vindo as verdades, está aparecendo as pessoas anormais, que foram colocadas aqui e não adiantou nada, continuam com as suas anormalidades. Tá? É isso que está acontecendo. E os normais estão ficando mais normais. Com as novas energias. Está acontecendo isso. Então, visto isso, vamos então à aula. Então, vamos lá. Continuando, que é as ondas vibratórias, vídeo 2, a base da criação. Os fatores absorvem uma emanação energizante de Deus. Os fatores incorporam essa energia até a sua carga, depois de totalmente energizado, iniciam a emitir réplicas de si mesmos, com as mesmas propriedades, ou seja, capacidade de reproduzir-se indefinidamente. Vou repetir. Então, os fatores estão absorvendo a energia do nosso Criador, do nosso Pai, nosso Pai e Mãe, Criador. Ó, fatores estão absorvendo, mas ficou um excesso aqui de energia, muita energia, e então depois disso é que eles iniciam aquilo que eu expliquei. 1, multiplica-se em 2, esse vai se multiplicar também, esse vai se multiplicar e assim por diante, etc, né? Só depois que estiverem energizados totalmente, então eles começam a reprodução. Aí, quando eles se energizam muito, com total, eles se acendem, eles se tornam brilhantes. Não dá para botar aqui no quadro, né? Então eles ficam, o fator fica brilhante. Então, imagine essa luz de pisca-pisca que é branca, que é quase prateada, tá? Então, imagine aí. Então, aí você olha aqueles fatores todos ali brilhantes, né? Eles tornam-se brilhantes por uma fração de tempo. Quando eles tornam-se brilhantes, talvez uma fração, meio segundo, ou menos de meio segundo, né? Deixa eu ver aqui quem é que está. Ah, tá. Então, eles começam a projetar, a emitir as suas próprias cópias, como eu mostrei ali. Tá? Eles projetam de si mesmo, igual a Deus. Projetam de si mesmo, porque eles são as divindades que Deus colocou para fazer isso, né? Quando eles emitem as suas cópias, ali numa fração, segundo uma coisa que talvez o ser humano assim, em matéria não tivesse nem tempo, porque é tão rápido de perceber, né? Então, após eles emitirem essas cópias, porque eles estão brilhando, eles estão intensos,
eles se apagam. E então, quando eles se apagam, começam a receber novamente do nosso Deus a energia. Aí quando chegar aquele total que ele tem que receber, eles se acendem novamente e irradiam outra vez cópias de si mesmos, se reproduzem. É possível. Eu estava o tempo todo do lado do... Não toca, eu venho fazer o trabalho, é uma coisa impressionante. Gente, só um instantinho que eu vou acabar com isso. Deixa eu colocar aqui no modo silencioso. Não estou afim, né, de... Pronto, aí não vai tocar. Que coisa. Porque esse estudo aqui, esse de hoje, tem que estar com muita atenção, né? E eu com a atenção de explicar. Então, retornando. Então, o fator está aqui, ele energiza o fator se recarrega, como uma bateria, né, do celular, se recarrega, brilha intensamente, começa a fazer suas cópias, aí, ó, aí murcha, né, apaga. Está precisando de nova recarga, Deus o recarrega novamente, ele brilha novamente e começa a produzir novamente suas próprias cópias de si mesmo, né? E vai sempre assim, é indefinido, não para, toda hora fazendo isso. É um processo, isso é um processo que não tem fim, não acaba nunca. Acreditamos, eles, né, o que escreve aí, acreditamos que o primeiro fator ou uma primeira leva de fatores geradores por Deus desencadeou a formação de todo o universo material e espiritual, paralelos, invisíveis e a visão humana, né? Invisíveis, universos material e espirituais, paralelos, invisíveis à visão humana. Observação. Uns desencadeiam outros, e outros mais outros, e assim foi. E surgirá mais universos. Surgiu o primeiro, o segundo universo, o terceiro, o quarto, estamos no sétimo universo, e pode ser até que já exista um oitavo universo, ou nono universo, né? As ondas são finíssimas, de menor calibre na criação. Então, imagine um carretel de linha daquele bem fininho, né? É assim. As ondas finíssimas, de menor calibre na criação, atraem os fatores e os conduzem de um lugar para outro. Ele está aqui, mas elas têm que conduzi-lo para cá, ou para lá, ou para lá. De um grau magnético de vida para outro. Grau magnético, gente, porque o magnetismo tem graus. De uma faixa vibratória para outra. Ou seja, de uma vibração, está vibrando, mas tem que levar ele para outra. De uma dimensão para outra. Quem leva, o que tem que ser levado para outra dimensão são fatores, as ondas fatorais. As ondas fatorais dos fatores. Ondas fatorais e fatores são
mais sutis que os corpos dos espíritos. Nós, quando desencarnamos, já somos um corpo sutis, mas os de quinta dimensão são mais sutis, o de quinta mais, o de sétima mais, o de 25ª, onde está Jesus Cristo, mais ainda, mas estas ondas fatorais são muito mais sutis do que qualquer espírito. Em escala, o corpo plasmático ou fluídico dos espíritos é o quarto estágio de condensação dos fatores. Primeiro estado fatoral. Primeiro estado é o fatoral. O segundo estado é o essencial. O terceiro é o elemento, os elementos. Quarto estado, os corpos fluídicos, ou sutis dos espíritos. É assim. Entenderam? Vamos lá. O primeiro é o fator. O segundo é a essência. O terceiro, o elemento. E o quarto são os corpos fluídicos, ou sutis dos espíritos. Não é só o espírito humano. Dos espíritos, pode ser o espírito de uma árvore, o espírito de um animal, o espírito de uma barata, o espírito de uma ave, o espírito de um peixe, etc. O espírito das águas. Pronto. Para cada um desses estados, há um plano específico. Vamos lá. O primeiro estado fatoral tem o seu plano. Aí, as divindades, ali, aquela embrulhada toda que eu já expliquei, tanto na Gênese, na ciência espiritual, como na magia dos tronos, que está aí, né, no meu canal, e nos outros vídeos anteriores, é um conjunto, né? Então, foi já explicado. Então, para cada estado há um plano. Então, no primeiro plano tem um plano, vamos dizer, né? No primeiro estado tem um plano. Acabou de fazer aquilo? Vai para o segundo. Ali já tem outro plano específico. Vou pegar o rascunho. O meio ali já é diferente do plano anterior, em que a energia assume outros estados ou padrões. Então, ondas têm o quê? Calibre diferente. Quando ela passar desse segundo para o terceiro plano, também já é diferente. Então, vamos às ondas, então. Vamos lá. Primeiro, ondas vibratórias fatorais. São as ondas mais finas ou de menor calibre na criação. É a base primária da criação, ou seja, a base primária é o alicerce. Você mora numa casa ou mora num prédio, mas lá embaixo está o alicerce. Casas de madeira também tem. Tem alicerce embaixo de madeira. É cavado, bem profundo e tem aqueles tons de madeira grossos embaixo. Né? Assim acontece na criação antes de sermos humanos. Segundo, ondas vibratórias essenciais surgem a partir da fusão ou junção de várias ondas fatorais. Isso acontece a partir de duas ondas fatorais
e o número máximo que já foi identificado é de 77 ondas fatorais e afins, ou seja, afinidades entre elas, entre si, né, afinidade entre si, e elas formam como que eixos eletromagnéticos, as quais atravessam nosso planeta Terra em várias direções. Já até foi explicado, na Terra está aqui, está acontecendo as criações, está aqui, está cheio de telas aí, então vai formar uns eixos, forma um eixo na essencial, plano essencial, que vai para todas as direções. Vai em todas as direções. Forma uns eixos e vai para todas as direções. Agora eu vou formar aqui um eixo. Ponto aqui. Pronto. Tá? Os eixos essenciais eletromagnéticos são magníficos de serem vistos, pois são formados a partir do entroncamento, ou seja, da união de muitas ondas vibratórias resultantes da fusão ou junção de 77 ondas fatorais afins entre si. 77, para quem não entendeu aí, que eu não sei como é que é a minha dicção, 77 aqui. E essas ondas, senhores, como já vocês estudaram, elas podem... Eu fiz assim, mas aqui pode ter uma onda assim, aqui pode ter uma onda assim, com esse formato, aqui pode ter uma onda assim, que mais? Assim, 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 assim. Então vocês imaginem, né? E as cores, cada uma tem uma cor, né? A ciência divina, esses eixos essenciais, como fontes de alimentação planetária a partir do segundo estágio de energia. Esses eixos essenciais são fontes de alimentação planetária a partir do segundo estado da energia, que é o essencial, né? Como já foi dito. Agora vamos às ondas vibratórias elementares. Então, já sabem que é o terceiro plano da vida, né? Os elementares, os elementos. Ondas vibratórias elementais sua forma é a junção de ondas essenciais. Elas têm por função transportar a energia em seu terceiro estado e alimentam o terceiro plano da vida, energizando-o, mantendo-o em equilíbrio energético, o meio onde vivem os seres elementais, plano este em que as consciências, entre aspas, eles botaram consciências entre aspas, se revestem dos sutilíssimos corpos fluídicos. Comparando os corpos sutis dos seres elementais com os corpos fluídicos dos espíritos, os espíritos parecem
lonas. E os outros parecem véus finíssimos. A sutileza, né? São os estados de energia que dão essas diferenças. Um é mais fino e outro é mais grosseiro. Comparando na matéria, a gente pode comparar uma roupa de algodão com uma roupa de seda. Agora vamos saber sobre as ondas vibratórias duais. Elas transportam energias geradas a partir da fusão de dois elementos, afins entre si ou complementares. E os elementos, eles dão um exemplo. Por exemplo, elemento aquático e telúrico, né? 2, ele é aquático e telúrico. Elemento ígneo e eólico, 2. Elemento aquático e eólico. Aquático vem água, telúrico, terra. Ígneo e eólico é fogo e ar, vento. Aquático e eólico, água e vento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eles são complementares, um complementa o outro. No trabalho que eles estão fazendo, né? Vamos agora saber sobre ondas vibratórias compostas. Elas transportam as energias geradas a partir da fusão das energias duais. Então, aquático telúrico. Então, formou um outro tipo de energia, né? Então, essas ondas são vibratórias compostas, porque foi formada ali de dois elementos, né? São duais. Agora vamos saber sobre as ondas vibratórias complexas. Elas transportam as energias geradas a partir da fusão, né? Fusão, união, das energias compostas. Elas são análogas às geradas pela matéria, a partir dos muitos estados dela, tais como o estado sólido, líquido e gasoso. Porque o sólido é matéria, o líquido também é gasoso. Estamos na Terra e a água, que é matéria também. Está em matéria, em forma de matéria, o gasoso também. Nós vemos, nós sentimos. Vamos agora saber sobre ondas vibratórias celestiais. Essas ondas, elas vêm. Preste atenção. Ó. Essas ondas chegam do 7º plano da vida, que é posterior ao que atualmente vivemos e evoluímos. Nos chegam de lá energias de qualidade superior. É superior às energias que formam o oceano de energia etérea, que alimenta nosso espírito e que os hindus chamam de prana. Essa energia celestial, que é a energia em seu 7º estado, vem a nós em um padrão vibratório tal que só conseguimos absorvê-la através dos nossos chakras. Se
estivermos vibrando em nosso íntimo sentimentos elevados ou virtuosos. Vamos lá explicar de outra maneira. Nós só absorvemos a energia celestial se nossas ações e se nossos pensamentos estiverem repletos das virtudes, ou seja, se já tivermos desenvolvido o amor incondicional. Certo? Ser virtuoso é ser tolerante, ajudar uma pessoa, ser paciente, rejeitar as fofocas, rejeitar a mentira prejudicial. Ser virtuoso é rejeitar o mal, seja que tipo for. Ser virtuoso é ser tolerante, paciente, ter compaixão, ajudar o próximo, etc. Vamos agora estudar as formas das ondas vibratórias. Parar um pouquinho para vocês. É interessante, eu acho que quando a gente faz um vídeo, tem pessoas que parece, não sei se vocês... Metralhadora era aquele negócio que tinha antigamente de arma, que não parava, né? Tinha na Segunda Guerra Mundial. Então a gente fala metralhadora, que não para, não para. Às vezes eu acho que é bom dar uma paradinha, né? Não sei se eu estou certa ou errada, mas... Enquanto eu dou essa paradinha para descansar um pouco esse estudo, porque nós vamos voltar, nós vamos estudar as formas das ondas vibratórias, vamos falar do Criador. Vocês imaginem, em algum lugar do espaço existe uma fonte criadora, que nós chamamos de Deus, ou chamamos de Senhor, ou chamamos de Baba, na Índia. Uns erroneamente acho que chamam de Brahmani. Uns erroneamente acho que chamam de Jeová e de Allah. Mas se chama erroneamente, mas que com a convicção que o que ele está chamando é Deus, aí Deus aceita, porque aquela pessoa está com o pensamento para Deus realmente, né? O Senhor dos mundos, Senhor da luz, Pai, Mãe, Criador primordial, que eu acho que é o mais certo, né? Porque ele é Deus, ele é feminino e masculino. Ele é positivo, ele tem energia positiva e negativa, e tem mais outra coisa que eu não estou lembrando. Ele está lá, e não para de trabalhar. Pessoas que reclamam, estou cansado. A dona de casa, todo dia a mesma coisa, tem que fazer comida hoje de novo. Deus não para de criar as suas energias para as divindades, para a sustentação dos planetas no ar, para a sustentação da galáxia no ar, porque o mundo é espaço. Quem ainda não entendeu, é espaço. E tudo isso está no espaço, que saindo aqui da camada da Terra, o espaço é escuro, né? Pode-se ver os pontos brilhantes das estrelas, mas o espaço é escuro. Eu lembro que eu já contei aí no vídeo, né? Eu estava num veículo, né? Devia ser viagem astral, quando eu fazia, depois eu bloqueei, não sei, nunca mais. Então, eu vi a Terra antes do homem ir à Lua. Eu vi que ela era azul. Mas ao redor tudo via mais nada, tudo escuro. O espaço é escuro. E eu fiquei muito surpresa a Terra. Eu estou aqui, a Terra está lá, e é grandinha, mas estava longe.
Aí depois eu, pum, acordei. Dei aquele salavanco, eu sentia muito salavanco. É como se eu viesse assim, pum, assim um salavanco, alguma coisa. Quer dizer, é o corpo verdadeiro que entra dentro da matéria. É como se fosse um avatar. Lembra do filme Avatar? Então, é isso. Então ele está ali. E ele sabe tudo o que acontece no universo, por quê? Porque quando ele fez o primeiro fator, como eles dizem, que eles acham que desencadeou o universo, né? Esse fator ficou com fios finíssimos ligados a ele. Quando esse fator se desenvolveu em dois, ficou ligado aqui, ficou ligado aqui, ficou ligado a ele, mas ficou ligado. É uma teia de aranha. Quando esse formou mais dois, ficou ligado a esse, ficou ligado a esse, esse, a esse, esse, a esse, esse, a esse, a esse. E depois a esse, vai para a fonte. Então, resumindo, tudo está ligado à fonte, que é o nosso Deus, o dono do universo, o nosso Pai, o nosso dono. Se ele quiser, ele acaba com tudo. Mas ele é amor e o que ele faz é eterno. Ele é eterno. Agora, os seres maus destroem planetas, é verdade. Eles vão evoluindo, mas o conhecimento que eles têm, eles usam para o mal. Então fazem bombas mais potentes que aquelas que jogaram na Hiroshima, né? Com outras energias, porque eles tomam conhecimento, as energias, então eles explodem planetas. Porque estavam guerreando, não fizeram o que eles quiseram, porque eles invadiram o planeta, então pacte, pronto. É o que os seres da luz, os extraterrestres que seguem a luz, eles estão já há muitos anos evitando que isso aconteça aqui na Terra. Porque os cérebres draconianos e os cérebros reptilianos da luz e outros, a intenção deles, como não estão conseguindo o que eles querem, que eles conseguiram até uma certa parte. E eles ficam pau da vida e querem destruir, né, a Terra. Uma das formas, porque, veja bem, estes seres estão reencarnados em forma humana também. Então inventaram aí uma coisa que não deu certo. E eu, quando foi da ocasião, eu soube, através do Biatã Upadhyaya, que era um pleiadiano e se comunicava com eles, que o que as trevas tentaram fazer para diminuir a população não deu certo. Não deu certo. E não deu. Teve muita gente com consequências, sim, mas deu consequências a muita gente, mas não era isso que eles queriam. Eles queriam eliminar mesmo, um monte de gente, pá. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham levado o seu raciocínio para a época que isto foi feito e pronto. Um bom entendedor, meia palavra basta. Os outros, muita gente vai ficar aí voando, não vai entender nada, né? Tudo bem. Então vamos lá, vamos agora estudar as formas das ondas vibratórias. Elas transportam a energia desde seu estado fatoral, né, do fator, né, até o celestial. Para cada fator, há uma forma de onda e um modelo de fluir através da criação. Cada forma
é única e não interfere nas outras ondas e cada um vibra diferente. Já sabe que é aquilo que eu tenho explicado na pontinha do fator, né? Temos um fator aqui, e ele tem uma forma de onda, assim. Isso vai formando e vai a onda por aí afora. Ó. Por exemplo, essa onda se juntar com a outra, por causa dos planos, então vai ter isso aqui, ó. Onda dupla, viu? Certo? Bom, continuando aqui. Há ondas de baixa frequência, de média frequência, de alta frequência e altíssima frequência e baixíssima frequência. Frequência, neste caso, significa o número de vibrações por segundo de um corpo em movimento. Observação. Ondas vibratórias dos fatores não se misturam com ondas de rádio, de televisão, de celular, que estão por aí no espaço desta dimensão. Em espessura e calibre, há uma ordem crescente de medidas. Né? Então vamos lá elas. Ondas fatorais, essenciais, elementais, duais, compostas, complexas e celestiais. Observação. Ondas celestiais. Espessura. Tem uma espessura dos mais ou menos dos canos de 4 polegadas. Aí pergunta na Lojas Ferragem, diz, me mostra um cano aí de PVC de 4 polegadas. Aí ele vai mostrar para você. A espessura tem uma espessura dos canos de 4 polegadas, mas na verdade são feixes de ondas complexas entrelaçadas entre si e por serem muito irradiantes, se parecem com os feixes de luz projetados pelos holofotes de alta potência. Eu acho que eles querem dizer o seguinte: aos olhos humanos, nós vamos ver assim, como se fosse um sol pequenininho, né? Uma lapadazinha, mas ali está cheio de feixes para lá, para cá, para lá, para leste, oeste, noroeste, sudeste, norte, sul, todos os quadrantes, né? Ao evocarmos uma divindade celestial, ela mentalmente projeta uma ou mais ondas em nossa direção e somos envolvidos por elas e permanecem atuando sobre nosso espírito até que tenham realizado seus trabalhos, desligando-se logo após realizá-lo. Agora, vamos às ondas vibratórias fatorais. Exemplo de uma onda fatoral, né? Onda vibratória fatoral direcionadora eólica. Trabalha com a energia eólica do vento. Para quê? Para direcionar. O vento, quando chega aqui
na Terra, aqui nesta dimensão, ele se direciona, né? Mas às vezes ele se direciona mais para um lado do que para o outro, né? Então, ele trabalha com a direção. Então, a onda vibratória trabalha com esse elemento eólico, né? Com essa qualidade eólica. Onda vibratória fatoral direcionadora eólica. Função: transporta o fator direcionador eólico. E sua função é direcionar tudo e todos no sentido que Deus determinar. Essa onda direcionadora tem duas formas: temporal e atemporal. Atemporal é curva, tá? Vamos lá de novo. Onda vibratória fatoral direcionadora eólica tem duas formas: temporal e a outra que é atemporal. A onda atemporal é reta. Ela é reta, mas ela tem várias formas, né? Reta, ela é reta. Retas. Bem. Reta atemporal. Ela parte do primeiro plano da vida e segue em frente para os outros planos. Ela é denominada de reta por isso, porque ela nunca começa num plano posterior. Ela tem 5º grau de abertura angular e suas duas multiplicações nunca se tocam ou se cruzam. Existem outras ondas com forma parecida, mas com algumas variações. As variações são as duas que se entrecruzam, ou têm os retornos mais curtos ou longos, ou têm os avanços mais curtos ou mais longos, etc, etc. Eles botaram etc lá. Observação. Então, ela começa no primeiro plano, hein? Atemporal. Energia sonora criadora, mental criadora, mental movimentadora, são de uso exclusivo das divindades de Deus. São 7 as divindades, né? Na Umbanda tem os seus diversos nomes, isso já foi estudado aqui, né? Então, elas transmitem os fatores pelo mental delas e cada mental delas tem uma estrela, né? Diferente uma da outra. Então, a energia sonora criadora, mental criadora e mental movimentadora são de uso exclusivo da divindade de Deus, só elas têm poder mental para ativar esses mistérios energéticos da criação. Prestem atenção agora, muita atenção. O ser humano pensa que pode ativar energias da criação, mas está iludido,
Somente as divindades o podem. O ser humano pode evocar, mas só terá efeito se a divindade do bem ou do mal ativar o que o ser humano evocar. Isso foi explicado na magia aí do meu canal, né? Que é a magia dos tronos de Deus, né? Então, aquele círculo mágico que eu expliquei na magia, que eles colocam os signos, né? Faz o círculo que pode ser fechado ou aberto, na magia, tem que ter isso aqui, né? Norte, sul, leste, oeste. Ele pode ser aberto ou círculo fechado. Norte, sul. Ai, quando a unha passa no quadro é terrível. Então, que aqui colocam signos e conforme, né, o que quiser fazer. Bom, esse aí bota aqui também. Então, aí o cara vai lá e faz esses aqui, e aí começa a evocar. Só que tem, como a magia ensina, tem uma maneira também de evocar, né? Que é, primeiro tem que evocar a divindade que é o trono da fé. E depois. Então as pessoas pensam que tem poder. É que elas às vezes estão pedindo e aquela divindade faz a vontade, ou não faz a vontade. A pessoa que vai fazer macumba, ela está chamando as trevas. Então, não é, como é que eu vou dizer, não é esse trono da fé, não é o trono da justiça, da evolução, do conhecimento que vai ajudar essa pessoa, porque ela está pedindo trevas para alguém, fazendo macumba, fazendo mal para alguém. Ainda pegou o bichinho e matou o bichinho para oferecer sangue. Isso, quem vai atender essa pessoa são os trevosos, né? São seres também que se acham divindades, né, também, e vai fazer o que ela pede, sim, faz, e vai pegar na pessoa, mas depois ela vai, quando morrer, vai ser escrava dessas pessoas, desses trevosos, vai ser escravo deles. Se não fizer o que eles querem, está enrascado. Se não fizer o que eles querem, eles detonam o perispírito deles, eles viram um espírito ovoide ou os transformam num ser horripilante, num bicho, num monstrinho. É isso que eles fazem. Se bem que já por natureza, quando eles morrem, já vão ter um visual ruim, né? Porque são pessoas do mal, né? Mas é ruim. E os magos negros às vezes se apresentam com uma túnica, assim, um negócio na cor, né? Às vezes, outras vezes se apresentam como uma forma para nós que é do bem, achamos horroroso, né? Não confunda o verdadeiro Exu, o verdadeiro Exu não é mal, não, ele trabalha por bem, tá? Ele toma conta do cemitério, protege lá, as pessoas estão no cemitério, etc, etc. Pombagira a mesma coisa. Agora tem graus, né? Graus de Exus e graus de Pombagira. Tem umas que não evoluíram, tem uns que não evoluíram, mas não vai pensar que Exu é tudo ruim, não. Bom, então vamos lá. Agora, eles vão falar sobre os mantras. Os mantras têm poder. Esses mantras têm poder. Mantras são reproduções limitadas do poder
realizador desses mistérios da criação. Quando o ser humano evoca, ou canta, ou fala os mantras, sua energia é limitada. Ele tem poder, mas a energia de um mantra é limitado. Mas, se um mantra é emitido por uma divindade, então torna-se um poder realizador com vida própria e que se perpetua no tempo e vai se espalhando por toda a criação como mais um mistério em si mesmo. E Deus confiou esse poder somente para as suas divindades. E nenhum ser humano terá esse poder, mesmo que ache que tenha. O ser humano fantasia. Um mantra sagrado é um decreto divino. Após ser emitido pela divindade, nem ela própria, a divindade, pode, depois de fazê-lo, anular esse mantra, pois esse mantra é incorporado à criação. Os mantras terrenos são orações sonorizadas, diferentes das vibrações verbais ou sonoras emitidas pelas divindades. Certo? O mantra, eu não sei se o mantra Hare Krishna foi emitido aqui pelo ser humano ou por alguma divindade. O do Sai Baba também, a gente não sabe, né? Como tem também o Kodosh Kodosh Adonai Tzavayot, que é judaico. Eu fazia a tabelinha, os 72 nomes, tem as características judaicas, não sei se aquelas caracteres são do hebraico antigo ou já é o moderno, não sei, que a escrita deles era um pouco diferente. Eles emitem sonoridade, né? Eu não sei se algum desses mantras, se foram as divindades que colocaram aqui através de médiums, não sei. E olha só, eu só me lembro da primeira frase lá do templo Sai Baba, quando a gente cantava, era assim: Om Bhurvuvah Swaha. Não lembro o resto, ele é muito grande. Você veja que se dá uma certa entoação. Eu não estou dizendo Om Bhurvuvah Swaha, eu estou dizendo assim: Om Bhurvuvah Swaha. O próprio Om é dito com uma entonação. Om. Hare Krishna é cantado, geralmente é cantado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tem também uma certa entonação. E outros por aí que eu até desconheço, né? Então, porque a criação também é som. O som é vida também. A criação é uma mistura de sons, de cores, de vibrações, de ondas. Tudo junto, que as divindades, que são individualidade de Deus, colocam. Deus, para fazer, ele teve que fazer as individualidades dele, né? Aqui são 7. Então, a lei vem dele, a justiça vem, o conhecimento, etc, etc. Mas ele disse, vou colocar uma divindade que trabalhe com a lei.
outra divindade que trabalhe com a justiça, outra divindade que trabalhe com conhecimento, com a fé, com a geração, criação, gestação, etc. Evolução, com a evolução, que ficou mais fácil, né? Que as divindades são o quê? São os tronos de Deus que está escrito lá na Bíblia. Os tronos de Deus. Fala qualquer coisa, esquerda, direita, o trono de Deus, tá lá. São as mesmas divindades que eu estou falando aqui. Os tronos de Deus é sinônimo de divindade, é sinônimo de orixás. E tem uma outra que eu esqueci, outro sinônimo, quer dizer a mesma coisa, mas esqueci. Bom, vamos lá falar, ver o que é que eles falam aqui sobre as ondas. Então, ondas com o mesmo modelo padrão, mas os fundamentos dessas ondas são diferentes, pertencem à mesma família e fazem trabalhos diferentes. Isso já foi explicado no vídeo anterior. Espera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ondas atemporais. Curvas. Elas são curvas. Pode ser assim, assim. Ondas atemporais, curva direcionadora. Seu modo de fluir é diferente da onda temporal, ainda que realize o mesmo trabalho. Ela é emitida ou nasce em todos os planos da vida. Exemplo: aparecem ou nascem no segundo. E pode aparecer somente no quinto. Às vezes ela não vai aparecer no terceiro plano, mas vai aparecer no quinto. É diferente da outra. A outra é sempre assim, ó. Vai lá juntinho, sempre seguido todas. As ondas temporais nunca retrocedem. As temporais é assim, né? Assim, ou assim. As ondas temporais nunca retrocedem, sempre vai em frente, indicando o sentido da criação. São retas, né? As atemporais têm liberdade de direção, tanto avançam como retrocedem. Tanto avançam como retrocedem. Observação. Observação. A Terra é o que é, ponto. Devido à energia solar que lhe chega o tempo todo. É o seguinte, a Terra é o que é e é devido a essa energia solar que vem para nós aqui. Tanto o calor interno quanto a energia solar são indispensáveis às formas de vida
existentes neste planeta, nas várias dimensões. Está falando neste planeta. Então, são em todas elas é necessário. Exemplo de onda fatoral atemporal direcionadora eólica. É uma onda curva e faz seu entrelaçamento voltado para o lado direito. E sua função é transportar o fator direcionador, cuja função é dar direção a tudo e a todos. Mas a mesma onda gerada no segundo plano da vida, que é o essencial, possui dois entrelaçamentos. As ondas elementares têm 3 entrelaçamentos, e assim por diante, sucessivamente, com todas as outras ondas vibratórias atemporais eólicas direcionadoras, e a forma original permanece, porém, os entrelaçamentos vão aumentando de plano para plano. Mas essas ondas atemporais nascem em um plano e, a partir dele, irradiam-se para todos os outros planos, né? Não acontece o mesmo com as ondas temporais, que, sem exceção, nascem no primeiro plano da vida e avançam para o segundo plano da vida, depois para o terceiro, para o quarto, para o quinto, sexto, etc. Nunca saindo do primeiro e indo direto para o quinto, por exemplo, como fazem as ondas fatorais atemporais. Está-se achei um pouquinho confuso, né? Isso acontece porque as ondas temporais graduam os planos da vida e não é possível a elas passar do primeiro para o terceiro para o quarto planos aleatoriamente. Não vão aleatoriamente, sempre seguindo, é isso aí. As ondas temporais avançam de plano para plano ou de grau em grau, sucessivamente, porque cabe a elas a construção da escala vibratória divina e a manutenção dos seus graus ou planos. Lembra da escala divina que foi esclarecida lá na ciência espiritual, aí no meu canal e na magia, em forma de cruz. Tem 7 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Norte, sul, leste, oeste. Escala vibratória. A escala vibratória e seus devidos graus. Já as atemporais, as ondas atemporais, a formação é de transportar de um plano
para os outros a energia existente, no plano onde ela nasce, energizando-os com outros padrões energéticos. Essa dupla forma de transporte de uma energia com a mesma função atende às necessidades dos seres e dos meios onde eles vivem. Exemplo: os seres precisam que aconteça essa, entre aspas, engrenagem para que futuramente os chakras recebam as energias indispensáveis. Quer dizer, essas ondas preparam o futuro nosso espírito, preparam os nossos chakras para que eles possam receber as energias necessárias, que é uma alimentação, né? Então, onda vibratória expansora eólica, vamos lá. Onda vibratória expansora eólica. Signo: crescimento. Vou lá no livro agora. Tenho que ver página 57. Eu vou mostrar para vocês a onda vibratória expansora eólica, o seu signo e seu crescimento. Olha como essa onda cresce, como ela vai formando as telas, né? Ó. Imagine isso em fios finíssimos, iluminados. Signos compostos. Eu mostrei aí, né, os signos compostos, então não preciso fazer aqui, né? Tendo dois signos e sabendo suas funções, podemos desenvolver novas funções ou novos campos onde elas se realizam. Então vamos lá, vou botar agora aqui no quadro. Signo graduador telúrico, energia da Terra. Signo. Signo expansor eólico, do vento, eólico. Agora vamos ao signo duplo, graduador expansor, que é assim e se juntou. Então ele é expansor. Ele expande à direita e gradua à esquerda. Trabalham juntos. Essas duas ondas trabalham juntas.
O signo graduador telúrico, esse, a função dele é graduar o comportamento, o nosso comportamento, o comportamento dos seres, animal e a gente, né? Dos seres, né? Para que se mantenham dentro de uma faixa tolerável, para que tenha uma evolução estável. Então, esse signo graduador telúrico tem a ver com a nossa evolução, para que ela seja estável. Agora, o signo expansor eólico, o eólico, a função é expandir os campos de ações dos seres, permitindo que evoluam continuamente. Então, tem gente que para, não quer mais, já sei, não quero mais. Mas ele coloca dentro de nós as ondas, né? Se você tiver vontade de seguir a evolução, não parar de evoluir, essas ondas vão te ajudar. Esses fatores com as suas ondas vão te ajudar. Então, unindo os dois, né, como já foi dito, unindo os dois signos, a função, ao mesmo tempo, um gradua o comportamento evolucionista de um ser, à esquerda, e também abre novos campos à direita, por meio dos quais evoluirá continuamente. O signo graduador telúrico é regido pelo trono da evolução. O expansor eólico é regido pelo trono da lei. Então, ao se unirem, ao ficarem duplos, eles têm dois regentes, dois tronos regentes, o telúrico e o eólico, o da lei e o da evolução. Para não esquecer, que isso aqui já foi dito no outro vídeo, para não esquecer é o seguinte, quando eles se referem à esquerda, é a esquerda da dimensão humana. E a direita está se referindo à dimensão humana, quer dizer, nós estamos aqui. A dimensão humana está aqui, certo? Então, a direita da humana, a esquerda da humana. Temos outras ondas graduadoras e expansoras. Então, vamos às graduadoras. Temos as graduadoras ígneas, aquáticas, vegetais, eólicas, minerais, cristalinas e atemporais. E temos as ondas expansoras, que é mineral, aquática, ígnea, telúrica, cristalina, vegetal e atemporal. As ondas vibratórias vivas e divinas são projetadas mentalmente pelas divindades de Deus, e cada uma das divindades tem múltiplas funções na criação e em todo o universo. Como já foi dito, as divindades são uma xerox de Deus individualizada, né? Elas são um mental.
E cada uma delas tem uma estrela diferente. Essa estrela se ilumina e projeta os fatores. Ela pulsa e depois apaga, né? Como eles falaram aí depois. Projetadas pelas divindades de Deus. Ou seja, são projetados pelos tronos de Deus. Estamos quase terminando. É muito longo, né, esse vídeo. Por serem emitidos mentalmente, essas emissões espalham-se através do universo, criando telas universais, né? As quais são denominadas telas multidimensionais. Assim como existem os seres extraterrestres multidimensionais, os pleiadianos são multidimensionais. Cada formação de cada tela diferente, cada função cria uma tela que é um emaranhado de fios, né? Vocês veem, emaranhado de fios, por meio dos quais flui o fator capaz de realizar a função da divindade. Um mental da divindade irradia em todas as direções. Logo, é esférico. Um mental da divindade irradia em todas as direções. Logo é esférico. E ao contrário de uma circunferência, projeta incontáveis ondas, gerando assim uma infinidade de telas vibratórias. Cada uma delas tem frequência e comprimento diferentes de outras telas. Então, vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Então, irradia em várias direções. Então, aqui vai formar uma tela, aqui forma outra tela, aqui forma outra em todas as direções. E uma é diferente da outra. Uma independe da outra, desculpa. Uma divindade é universal e também multidimensional. Tanto atua sobre o plano material quanto sobre o espiritual e noutras realidades de Deus, que ainda são desconhecidas por eles que estudam isso. A escrita mágica sagrada vem se servindo há milênios da reprodução dos desenhos, dos signos, símbolos, etc., formadas pelas telas das divindades de Deus. As pessoas dão interpretações diferentes de outras pessoas, desde a antiguidade, mas não são verdadeiras. Alguns pesquisadores das muitas escritas sagradas existentes compilaram. O que é compilar? É juntar o conhecimento de vários livros, de vários conhecimentos. Compilaram livros de suma importância para a magia,
são preciosidades para quem quer praticar a magia arriscada ou simbólica. Agora, neste tempo, né, que estamos agora, nos é através dos mestres espirituais, magos revelados, está sendo revelado alguma coisa sobre os significados dos signos e símbolos e funções onde eles se inserem nas telas e a que divindades pertencem. O que nos tem sido revelado é através do mestre Seyman Hamzer Ye. Vou escrever o nome do mago que tem transmitido ao Rubens Saraceni, um médium canalizador que já faleceu, que era lá de São Paulo, que tinha um centro de Umbanda. É o mago, mestre, mago Seyman Hamzer Mago Seyman Hamzer Ye. E aqui eu termino este vídeo. Muita coisa hoje, né, gente? Muita informação. O próximo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Também. Não vai ser muito longo, não. O próximo vai ser um pouquinho menor. Então é isso, gente. Então, agora eu vou terminar. Espero que eu tenha explicado direitinho, né? Que tenham entendido direitinho. E vamos seguindo em frente. Eu já cheguei ao meio do livro, tá? Na metade do livro. Tudo de bom para vocês. Paz e luz a todos.